próximo minuto. O grupo que acabou, levanta a mão, líder. Acabou aí atrás? Acabou? O que é visão, o que é missão e o que é estratégia? Alguém me ajuda aqui com o microfone. Bruno. Vamos passando, né? Cada grupo vai falar. Primeiro grupo aqui. Fica de pé, por favor, meu irmão. Para que o povo possa te enxergar. Isso. Bom dia. Bom dia. A paz. Amém. Aleluias. Vamos lá, visão. Algo que a gente consegue ver e almeja. Visão é aquilo que você vê à sua frente. O que você vê à sua frente é o seu futuro. Você não está ali, mas você consegue ver. Então você é o que você almeja alcançar. Missão. Aquilo que você foi chamado para fazer. Seu propósito. Queremos que cada um aqui tenha um propósito e temos que executá-lo para alcançarmos sucesso. Estratégia. Estratégia. Plano traçado para alcançar seu objetivo. Muito bem, uma salva de palmas. Próximo grupo, rápido. Keila. Aqui é o grupo Guerreira. Ainda tem. Olha aqui. Mostra aí, Tati, como que é. Visão. Beijo, amor. Visão. Enxergar o caminho que temos a seguir. Missão. Nosso objetivo para aquilo que nós fomos chamados. Estratégia é o planejamento para alcançar o alvo. Muito bem, aplauso. Não precisa nem de eu explicar mais nada, vocês já estão sabendo tudo. É o que a gente entendeu por visão, missão e estratégia. Visão é aquilo que aonde a gente quer chegar, nosso objetivo, o nosso foco, para onde que vai. A missão é o nosso trabalho para alcançar aquela visão que a gente tem. E a estratégia é como fazer a missão para alcançar a visão. Mais ou menos isso. Muito bom. Visão, a gente colocou onde você quer chegar. É uma meta que a gente tem. Missão, como você quer chegar. E a estratégia, o caminho que vamos utilizar para chegar aos nossos alvos. De pé, por favor. De pé. Visão é ter um alvo a ser alcançado, uma meta. Missão é cumprir uma ordem. Aí, a partir de missão, a gente já fez meio que sob a ótica da igreja e da célula. Então, nós colocamos que é cumprir uma ordem de ganhar almas, de saquear a fé. E a estratégia para isso é amar como Jesus nos ama e contaminar as pessoas com o nosso testemunho. Muito bem. Visão, visualização de onde você vai chegar. Missão, ide e fazer discípulo. Estratégica, são os meios pelo qual você vai alcançar. Muito bem.
Visão é ver o mundo lá na frente. Missão, chegar perto, discipular, amar e cuidar. Estratégia, capacitar líderes e comprometidos. Muito bem. É bem. Vamos lá. Visão é entender o que Deus quer para conosco, é atender o chamado. Missão, ganhar pessoa para Cristo e fazer discípulo. Estratégia, criar várias formas de melhorar algo para não ficar repetitivo. Muito bem. A visão é a idealização de uma meta. É o que você quer chegar, onde você quer se ver lá na frente. A missão é realizar algo que nos foi dado para fazer. No geral, fazer discípulos. E a estratégia do francês, estratégia. O desenvolvimento para concluir a missão e a visão. Visão, a missão do futuro, o que queremos e o que seremos amanhã, no futuro. Missão, o que somos, o que nos foi confiado a fazer, executar aquilo que foi proposto na visão e os meios que serão usados, aí no caso para quem? Para os perdidos, também para os cristãos. Estratégia, como chegaremos à visão e à missão. Muito bem, uma salva de palmas para todos os grupos agora. Vira só, pode ficar aí no seu lugar mesmo, só vira para frente aqui um pouquinho, quem está de costas ou de lado. Em linhas gerais, nós falamos quase que a mesma coisa. E só para a gente pegar assim uma definição, o que é visão? É o quadro finalizado do que Deus tem para nós. É o sonho, o alvo a ser atingido. A visão é isso, você olhar para frente e você enxergar o quadro já pintado. O futuro, a meta que nós queremos, onde nós queremos chegar. O que é missão, então? É a atividade que Deus deseja que estejamos envolvidos, de modo a completar o quê? A visão. A visão, você olha para frente e você sabe para onde chegar. A missão é o que você vai fazer para que aquela visão, que ainda não é uma realidade, venha se tornar algo concreto. É a ordem principal de Deus. Se a gente olhar para a parte da organização, uma visão de administração, nós vamos ver que é o propósito daquela organização. Para que aquela organização existe? Isso é missão, é a missão. E aí as empresas descobriram isso e usam isso de maneira maravilhosa. Em alguns lugares vocês já devem ter visto qual que é a visão dessa empresa, qual que é a missão dessa empresa, não é isso? E terceira palavra importante é estratégia. Quais são os métodos que vamos usar para alcançar os propósitos? Como vamos cumprir a missão e transformar a visão em realidade? Método. Estratégia é método de trabalho. Como que nós vamos trabalhar? O que nós vamos fazer? E desses conceitos, nós precisamos pensar: será que isso tem alguma coisa a ver com a Bíblia? Será que isso tem alguma coisa a ver com a igreja? Ou isso é uma coisa secular? E eu queria mostrar para os irmãos
biblicamente, visão, missão e estratégia. E aí nós temos que ir no Novo Testamento, e a primeira coisa é a visão. Abra a Bíblia em Apocalipse, capítulo 7. Vamos ver se isso não é uma visão de futuro. Nós falamos que a visão é o quadro finalizado do que Deus tem para nós. É o sonho, o alvo a ser atingido. Quando nós olhamos para a igreja, o Apocalipse é o retrato final. O que diz o versículo 9? Alguém lê para mim aí alto. Tá bom até aí, obrigado. Essa é a visão do futuro que nós temos, ainda não aconteceu, mas nós já temos a certeza que vai acontecer. Diante do trono de Deus haverá o quê? Uma multidão, e diz a Bíblia que é tão grande que ninguém vai poder contar. Quem é essa multidão? A Bíblia diz que é gente de todas as nações, tribos, povos, línguas. São os salvos. E aí a gente olha e pensa que é muita gente. E toda vez que eu leio esse texto ou penso nessa visão, eu me faço duas perguntas. Primeira, eu vou estar lá? Eu me vejo lá nessa multidão? Eu tenho certeza, como diz o hino antigo, quando se fizer chamada, meu nome está na lista ou não? Sim ou não, irmão? Sim. Seu nome está lá? Sim. Isso é uma questão chave. E segunda coisa é você pensar se aqueles que você ama, se aqueles que você conviveu também estarão lá do seu lado. E aí eu tenho que pensar o seguinte: o que eu estou fazendo para ganhar pessoas para que elas tenham a mesma salvação que eu? Quem estará lá por sua causa? No último dia você vai poder dizer: olha, Senhor, eu recebi a salvação, mas eu não passei ela para frente. Eu achei que era uma coisa que não importava. E aí outros vão dizer assim: não, eu quis agregar mais pessoas nessa multidão. É a visão. Falar de missão na Bíblia, na igreja, não tem outro texto para a gente falar, a não ser Mateus 28. Falei dele aqui domingo passado, de manhã, e eu até confessei que eu estou tentando pregar outra coisa, mas eu não estou conseguindo, irmãos. Porque esse texto é o centro da vida da igreja. Versículo 19 e 20. Mateus capítulo 28, versículo 19 e versículo 20. Vê se isso aí não é missão. Alguém lê para mim alto.
qual que é a missão? Ir e fazer discípulo, batizar e ensinar. A ordem principal é fazer discípulo. A igreja existe para quê? Para quê, irmão? Fazer discípulo. É a missão. Não tem outro papo, não tem outra conversa. A igreja, se ela não está fazendo discípulo, ela não é igreja. E vamos pensar então o que é a estratégia para que essa visão, para que essa missão se cumpram. Eu vejo um texto aqui de Atos, capítulo 2, versículo 42 em diante, que nos mostra claramente as estratégias que devemos cumprir enquanto igreja, se quisermos cumprir a visão, alcançar a visão e cumprir a missão. O que diz o versículo Atos 2, versículo 42? E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, pelo partido do pão e nas orações. Pode seguir, irmão, até o de 47. E em cada dia havia temor, e maravilhas e sinais se faziam pelo nome dos apóstolos. Todos que estavam juntos, eles tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendo e partiam com todos, segundo cada um tinha sua necessidade. E perseverando no ano todos os dias, sempre partiam o pão de casa, comiam juntos com alegria e se comiam no coração. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam o Senhor, a igreja havia salvo. Então aqui está a estratégia que a igreja precisa fazer: perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E o versículo 46 é chave, porque ele diz assim: diariamente perseverava o quê? Unânimes no templo e partia o pão de casa em casa. No templo e aonde? Nas casas. Templo e casas. Está claro no texto. Agora, dito isso, nós precisamos pensar enquanto igreja local, enquanto igreja presbiteriana de Tapera, quais são as diretrizes e os valores que biblicamente, porque nós somos uma igreja bíblica, nós devemos estabelecer. Qual que é a missão dessa igreja? Qual que é a visão dessa igreja? Quais são as estratégias que essa igreja vai usar para alcançar a visão e cumprir a missão? Igreja Presbiteriana de Tapera, a sua visão, a sua missão e a nossa estratégia. Precisamos relembrar isso. E esse é um dos objetivos nossos aqui nessa manhã. Se visão, irmãos, é o quadro finalizado que Deus tem para nós, o nosso sonho como igreja, o alvo que nós queremos atingir, enquanto conselho, nós estivemos pensando, o que nós queremos para a nossa igreja? O que é uma igreja ideal? Qual é o quadro pintado que nós queremos completar? E aí a gente chegou nessa definição. Nós queremos ser uma igreja o quê? Bíblica e cheia do Espírito Santo. A Bíblia como base, mas o enchimento do Espírito Santo para fazer a igreja andar e prosseguir. Nós queremos ser uma igreja comprometida com a missão de quê? Fazer discípulos. Nós queremos ser uma igreja marcada pelo amor. E para que tudo isso aconteça, a nossa igreja tem que estar o quê? Motivada para trabalhar. Vamos ler juntos? Ser uma igreja bíblica
e cheia do Espírito Santo, comprometida com a missão de fazer discípulo, marcada pelo amor e motivada para trabalhar. E qual que é a missão da nossa igreja? Qual a atividade que Deus quer que nós estejamos envolvidos? A ordem principal, o propósito da igreja, ao meu ver, não é outro. Se nós quisermos seguir o Novo Testamento e a ordem de Cristo, a missão da nossa igreja é o quê? Fazer discípulos que fazem, vamos falar juntos? Fazer discípulos que fazem outros discípulos. A principal agenda dessa igreja é fazer discípulos. Quanto mais discípulos nós estivermos fazendo, mais nós vamos estar cumprindo a missão que Jesus Cristo estabeleceu para a igreja. Agora, esses discípulos precisam ser trabalhados, porque uma das características do discípulo é que ele faz outro discípulo. E aquele que faz outro discípulo vai fazer outro discípulo, vai fazer outro discípulo, porque nós não podemos parar, porque nós temos uma visão. Está lembrado de Apocalipse 7? O que diz lá? Uma grande multidão. E como é que eu vou alcançar essa grande multidão? Fazendo discípulo. E qual que é a estratégia que nós temos? Está aqui, ó. Eu mais um. Eu tenho que fazer 500 discípulos? 600 discípulos? Eu tenho que trabalhar desesperadamente? É a gente ter uma meta de que pelo menos durante um ano você consiga fazer quantos discípulos? Um. Eu mais um. Se todos nós, em 2018, abraçarmos essa meta, entendermos essa missão, nós vamos dobrar o número de discípulos que nós temos aqui. Aí alguém pergunta: pastor, mas será que a nossa igreja não está muito focada em números? Irmãos, se Deus não gostasse de números, não tinha um livro na Bíblia chamado Números. É ou não é? O pastor Hernandes usa uma coisa interessante, porque ele diz que nós não podemos ser nem nem cair na numerolatria. O que é a numerolatria? É você adorar os números. Tem número. E nem na numerofobia. Por quê? Por que os números são importantes? Abrindo um parênteses aqui. Se você quiser saber como é que está a sua taxa de açúcar, você vai fazer um exame de sangue, sim ou não? E você vai ter o que para saber se a sua taxa de açúcar está dentro da normalidade? Número. Se tiver abaixo de 100, entre 80 e 100, não é isso? Está normal. Eu tenho que ter um padrão. E por que a gente na igreja às vezes tem pavor de falar de número, de pensar em número, de ter meta? E a meta, aí diz assim, é uma meta que sobrecarrega você durante um ano focar em uma pessoa? Você vai ficar sobrecarregado? Não é nada mais do que isso, gente. Fazer discípulo é a nossa missão. E nós já vimos que para fazer discípulo, nós temos que fazer 4 coisas. Primeiro, ganhar. Aqui muitas vezes a igreja parou, porque ela achou que fazer discípulo era só ganhar uma pessoa e trazer uma pessoa para Cristo. Quando eu ganho uma pessoa para Cristo, quando eu trago uma pessoa para a igreja, quando uma pessoa se converte, ela já se tornou um discípulo? Sim ou não? Ela começou o processo. E aí muitas vezes a gente abandona a pessoa e a pessoa não consegue ir à frente. Ganhar. Nós temos que ir para ganhar de pessoas.
Novos discípulos só vão vir se a igreja for até o mundo e trazer aquele que ainda não é discípulo. Segunda coisa, eu preciso consolidar. E qual a palavra que Jesus usou para isso em Mateus 28? Batizar. Quando eu batizo a pessoa, quando a pessoa é levada ao batismo, ela se integra à igreja, ela terminou um processo de consolidação. Pergunta, ela já é um discípulo? Ela ainda está no processo. E aí o que eu preciso fazer com ela? Treinar, ensinar a obedecer tudo aquilo que Deus mandou. Então eu ganho, eu consolido, eu agora ensino, discipulo, caminho com a pessoa, cuido da pessoa, trabalho com a pessoa. Quem batizou aqui ano passado, ou se tornou membro da igreja ano passado? Levanta a mão. Levanta alto. Dá uma olhada aí, quanta gente. São os nossos bebês. Eles estão ainda num processo que precisam ser mais trabalhados. Quem está aqui hoje, que ainda não é membro da igreja, se tiver liberdade, pode levantar a mão. Você ainda não é membro da igreja, olha lá, ó. Temos alguns aqui que ainda estão no processo mais inicial ainda. A igreja precisa olhar para essas pessoas. Os líderes de célula precisam olhar para essas pessoas. Precisam se preocupar com essas pessoas. Durante muito tempo, sabe o que a gente fez? Jogou toda essa preocupação em cima do pastor. Pastor, o senhor que tem que ver quem não está vindo, quem está vindo, quem é... E aí não dava para fazer tudo. E agora nós entendemos que a gente precisa repartir, compartilhar o pastorado da igreja com os nossos líderes. O líder vai olhar para a sua célula e ele vai saber quem é que converteu, que vinha aqui na minha célula e não está vindo mais. Se você é um bom líder, você sabe. O que eu vou fazer para ir atrás dessa pessoa? O líder tem que estar pensando nisso, porque é todo instante esse processo: ganhar, consolidar, treinar. E aí o líder que é esperto, o que ele faz? Ele pega as pessoas que já estão treinadas, que a gente chama de auxiliar, de LT, do que for, e diz assim: me ajuda, porque eu não dou conta também de tudo. Você também tem que fazer alguma coisa. Acabou o tempo de crente só consumir. Nós somos produtores. O que você está fazendo? Vamos pegar essa célula aqui e vamos cair em campo. Porque é eu mais um. Então você cuida de fulano, você cuida de Beltrano, você visita fulano, eu vou contigo visitar outro, você... E aí a gente vai mobilizando o rebanho. Porque depois disso tudo, eu vou enviar a pessoa para fazer novos discípulos. Para tanto, irmãos, nós dividimos as estratégias, as atividades da igreja em 4 períodos. Passa aí. O primeiro deles é o período onde a gente mais quer ganhar pessoas, que é o período de que a gente chama de evangelismo, entre o mês de agosto e o mês de outubro, quando as células estão multiplicando e quando nós começamos o trabalho em célula. Depois nós temos um período, que é esse período que nós estamos terminando agora, que é o período do cuidado, novembro a fevereiro. Depois, agora, de março a maio, nós vamos trabalhar para o crescimento, para o treinamento da liderança. Vai ter o retiro, vai ter os 40 dias de oração, porque a igreja precisa se preparar para uma nova colheita a partir do segundo semestre. E quarto, é a colheita. Nós estamos enviando. Nós vamos trabalhar isso de junho a julho. Nós começamos o ano passado com 9 células, uns 40 dias de oração de maneira provisória. Depois dos 40 dias, nós terminamos e fizemos a conferência de células aqui na igreja, e nós então demos início em definitivo ao trabalho de células na igreja. 9 células. Antes, o período para uma célula multiplicar é de quanto tempo? Máximo. Quem sabe? Célula não faz aniversário. Sim ou não? Vamos aqui fazer a comemoração,
porque a nossa célula está completando 10 anos. Vamos fazer um culto e ações de graça, né? 10 anos com as mesmas caras, com a mesma pessoa. É isso que a gente quer? Não. Antes de um ano, todo mundo tem que ir para um lado, se mexer, vai ter que fazer alguma coisa. E aí aconteceu uma coisa maravilhosa, porque das nossas 9 células, antes do final do ano, nós multiplicamos quantas? 3. E aí nós hoje somos quantas células? 12. Estamos orando, estamos trabalhando com as outras 6 células, para que até o final de julho nós tenhamos a multiplicação. Isso é o prazo máximo que a gente tem. Uns vão ser menos. Até o final de junho, essas 6 células também se multiplicam. Então nós vamos de 9 para quantos? 18. Não é isso? Aí alguém fala assim, mas por que a meta? A meta é simples. O negócio não são as 18. O negócio é que há um prazo, há uma meta, e aí é um fazendo mais um, e a coisa vai funcionar dessa maneira. Pode ter mais de 18? Se tiver, amém. Pode ter menos? Também pode. Ninguém vai morrer por causa disso. Mas nós temos um propósito. Nós estamos trabalhando para esse propósito. E pensando agora, para terminar, nessa parte, qual que é a estratégia, então, que a igreja está usando para cumprir a missão, para atingir a visão? O que que o conselho estabeleceu como propósito? O que que é? Células. O que que são células? Falei aqui domingo, vai mudar a igreja? A doutrina da igreja? Nós estamos pensando em deixar de ser presbiterianos? Não. Nós vamos mudar o governo da igreja? Não. Pode sossegar o coração. Agora, é um método, uma estratégia para atingir a visão e cumprir a missão. E bíblico, porque nós falamos aqui, partiu o pão de quê? De templo e, no templo e casa em casa. E aí nós pensamos nos objetivos das nossas células. Uma outra coisa que falei e vou repetir: algumas pessoas têm dúvidas e outras pessoas às vezes pensam, a igreja presbiteriana não trabalha com célula, ou a igreja presbiteriana proíbe o trabalho com células. E isso não é verdade. Alguns vêm cobrar isso, e eu tenho dito, começa a cobrar lá em Belo Horizonte, na 8ª Igreja Presbiteriana, lá em Manaus, no pastor Zé João, quando eles começarem a mudar lá, e você começa a mexer com os pequenos. Porque tem igrejas presbiterianas, a Igreja Presbiteriana de Manaus, ela trabalha com essa estratégia, só que lá chama grupos familiares, há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Então, nós pensamos e colocamos como objetivos das nossas células, primeiro, aproximar os membros de modo ao fortalecimento da comunhão e do cuidado. Por quê, irmãos? Quando você pensa, John está ali, está sentado ali, o que ele está vendo de Felipe? Está vendo o que de Felipe aí? Fica olhando para frente, Felipe. O coco, né? Mais chamado de nuca. Quando a gente senta aqui num grande grupo, o que você vê do irmão? A maioria das vezes, as costas. Tem como ter relacionamento íntimo nesse grupo aqui, irmãos? Tem como conhecer, compartilhar? Você que tem participado das células, às vezes a gente ouve cada testemunho, que é um negócio impressionante. Semana passada eu estava numa célula e uma pessoa disse, eu bebo desde a minha adolescência. Isso é uma pessoa com, talvez, acho que mais de 60 anos.
E ela disse: faz 1 mês que eu parei de beber. E eu estou trabalhando para continuar nesse caminho. Essa pessoa teria oportunidade de vir aqui domingo à noite com 150 pessoas, pegar o microfone e falar isso? Você saberia disso? Mas a célula dela sabe. E a célula vai ajudar aquela pessoa. Ela vai encontrar com aquela pessoa, ela vai olhar para aquela pessoa de maneira diferente. A intimidade é muito maior. Outra coisa, oportunizar a prática dos princípios de mutualidade neotestamentários. Aonde é que a gente vai aprender a amar uns aos outros, servir uns aos outros, perdoar uns aos outros? Às vezes a gente espanta porque na célula cria um conflito. Não é para espantar. Conflito faz parte da célula e é para ensinar a viver o princípio da mutualidade, o quê? Perdoar uns aos outros. Aí a pessoa pensa assim: não, eu tive um problema na célula, vou sair da célula. Não, é que você tem que ficar, porque é lá que você vai aprender a perdoar. Vai bater a cabeça, vai passar por uma crise e depois melhora. Se a célula parar no conflito, ela morre. Não espanta que a célula tem conflito. O conflito fortalece. Resolver o problema, essa célula vai voar, vai multiplicar, vai andar para frente. É lá que a gente aprende a suportar uns aos outros também. Porque tem os irmãos que são mais leves, outros são mais pesados. Mas a Bíblia diz o quê? Suportar uns aos outros, ser paciente com os fracos, exortar os insubmissos, é tudo lá. E quem não consegue ficar na célula é quem não quer ser tratado, irmãos. Porque não tem como você ficar numa célula também sem não ser tratado. O Espírito vai te futucando, vai te apertando, vai te ajudando. E aí você começa a mudar. E tem gente, quando começa a mudar muito, ele espanta e diz: não, eu preciso voltar para trás. Aí é que ele recua. Integrar os novos convertidos. Olha quantas pessoas nós perdemos na igreja porque não teve cuidado. A porta dos fundos muito larga. A pessoa entrava, saía, a gente não via. Agora não, tem mais gente para ajudar. Então quem está na célula vai acompanhar. Eu costumo dizer que é o seguinte: na célula não tem ninguém anônimo. Na igreja tem anônimo. No grupão aqui grande tem anônimo. Ninguém sabe, às vezes, o nome daquela pessoa que está ali, que é desconhecida. Às vezes a gente faz café aqui para receber os visitantes, e vem gente no café que eu nunca vi na vida. Eu não sei o nome, mas a célula sabe. Se aquela pessoa faltar, todo mundo sabe. Por isso que a célula não pode ficar muito grande, sabia? Porque célula muito grande, as pessoas faltam, o líder já não se preocupa mais, ele acha que ele está abafando. Agora, se ele tem 6, 7, falta 2, 3, aí ele já começa a coçar a cabeça e diz: meu Deus, o que está acontecendo nessa célula? Quem está faltando aí, nós temos que ir atrás. Por isso que tem que multiplicar. Outra coisa, multiplicou, vida nova. Aprende isso, irmão. Quando você multiplica, é vida nova. Ah, nossa célula era tão boa. Passou, agora é outra história. Acabou. Gostei do irmão aqui esses dias. Falou: pastor, nós temos que acabar com o mimimi. Falei: é benção, gostei de você. Ah, nossa célula. Ah, agora acabou, agora é outro papo, outra história. Vamos viver uma vida nova e vamos ter novas experiências. Vamos chorar de novo, vamos trabalhar mais. Ah, mas naquela época que a gente estava lá na casa de fulano era tão bacana. Agora mudou, acabou, é outro líder, outra história. Sem mimimi, limpa o rosto, e bola para frente. É na célula que a gente vai desenvolver falei aqui da liderança, desenvolver a liderança da igreja e o sacerdócio universal dos crentes. Acho que é no outro, passa para trás. É esse aqui? Desenvolver a liderança da igreja e o sacerdócio universal dos crentes.
Tem gente que é auxiliar e que vai assumir célula, que às vezes nunca pensou em ser, e ali está tendo oportunidade. Na célula todo mundo trabalha, um leva o lanche, o outro ora, o outro dirige louvor, o outro visita, e tem que botar a turma para trabalhar. Líder centralizador não faz bem. Começa a repartir as atividades. Outro, desenvolve o evangelismo intencional. Uma pessoa me encontrou e falou assim: nós estamos trabalhando em célula, mas não chega ninguém novo, são as mesmas pessoas. Eu disse: você tem que usar a estratégia. Tem o banner, tem a cadeira vazia, tem o dia do amigo, tem o culto da colheita, porque a gente tem que estar sempre pensando em como é que nós vamos trazer gente nova. Se não tiver visitante na sua célula, a sua célula está correndo o risco de ficar paralisada. Então você precisa pensar nisso. Como é que nós vamos trazer gente nova para essa célula? Toda semana as mesmas pessoas com o mesmo problema, com a mesma... Não dá, gente. De vez em quando tem que aparecer alguém novo, com um problema novo. Eu vi um pastor que disse assim: eu estou achando essa igreja muito parada. Senhor, o Senhor podia dar uns problemas para nós. No culto à noite, uma mulher ficou endemoniada, quebrou 10 bancos da igreja. E o povo: oh meu Deus, nós temos que ir para o jejum e para a oração. Eu falei: isso aí, tem que sacudir. Então pode acontecer um trem desse lá na sua célula. Aí você fica ligado. Vai ser bom, que aí você vai despertar. Integrar os novos convertidos, edificar os irmãos pela prática, pelo ensino prático da palavra de Deus, é outra coisa que pensa: ah, a célula ninguém estuda a Bíblia. Eu estou pregando domingo à noite aqui o que, irmãos? Não é a Bíblia, não? E o que a gente está discutindo na célula? O que foi pregado, que é o quê? Bíblia. Ah, mas não leva a Bíblia, não lê a Bíblia. Isso é discussão que, pelo amor de Deus, ali é prática. Você pega o ensino, a Bíblia você tem que trazer aqui domingo à noite, que você vai ler, vai entender. Qual líder aqui que não ouve o sermão pelo menos mais uma vez? Todos, porque senão não sabe ensinar. E vai abrigar o negócio no coração. Tem gente que me diz: eu estou ouvindo a mensagem indo trabalhar, boto no CD do carro, não sei lá onde, e vai, ou no celular, não sei, e vai ouvindo. Ah, pastor, o senhor está... Não, é a palavra que está sendo ouvida, que está sendo ensinada. Esses dias eu entrei numa loja e o atendente veio e me abraçou e falou assim: eu te conheço. Eu olhei para a cara dele e falei assim: da onde? E eu falei assim: eu já te vi em algum lugar, mas eu não sei aonde mais. E ele disse assim: o senhor me viu numa célula. Eu ouço a sua mensagem toda semana. O senhor tem abençoado muito a minha vida. Eu não sei nem quem é aquele rapaz, nem o nome dele, mas nós estamos semeando a palavra, irmãos. Então nós queremos edificar. Nós queremos que a célula funcione preferencialmente nas casas durante os dias de semana, nos dias que não tem culto no templo. Porque a gente precisa ter templo e de casa em casa. Vamos passar. Quais são os pilares então dessa igreja? Oração, treinamento de liderança, porque não adianta a gente ter célula se não tem líder preparado. Multiplicação e supervisão, porque se não supervisionar, o povo não faz. Tem que aprender isso. Você delega a tarefa, você fala para fazer, você dá o roteiro e diz: faz assim, assim, assim. Aí você vai lá supervisionar e você verifica. E depois você chama o cara e pergunta: por que você não está seguindo o roteiro? É assim que vai. Tem que supervisionar. Nosso ano 2018 é o ano da família. Igreja Presbiteriana de Tapera, uma família para pertencer.